Cara, um monte de desenvolvedora, produtora, empresa aí, o pessoal tava empolgado para criar esse jogo, viu? Gente pra caramba investindo nisso. E tá aí, Street Fighter V. Street Fighter V Shinpokon Edition. E eu, sinceramente, não faço ideia da diferença do Shinpokon para as outras edições. Também não sei quantas edições tem, mas aí foi a que a gente conseguiu, né? Vamos no modo história, né? Pra zerar o jogo. E eu acho que uma das coisas que é interessante falar aqui é nessa tela de seleção, uma das partes mais marcantes do jogo, né? Que só prestem atenção no balanço. É isso aí, toda vez que você mudar o cursor para escolher a criatura que você vai querer jogar, tem esse balanço aí, típico da característica do jogo, né? Vamos escolher aqui a Yuki, que é, pelo pouco que eu sei da franquia, ela é a protagonista, né? Personagem principal, então vamos escolher ela. E aí começa a história. Isso eu acho que é uma das piores coisas do jogo, que a história é só isso. Tem a imagem da personagem que a gente escolhe e um texto passando. Só. A história dela é basicamente que em eventos passados, que eu não faço ideia de em que jogo isso esteve, né? Ela derrotou um sucubus e aí meio que aflorou o poder dela do mal e tal. É aquela coisa bem genérica, mas é isso. Pular aqui a história, né? Porque é só esse texto. Tem aí os comandos que a gente pode usar. E vamos. Primeira luta vai ser com essa doidinha. Tá, são os comandos básicos, né? De um jogo de luta comum, tipo Street Fighter mesmo, que é o jogo que deu origem a essa franquia. Então a gente tem o. Meu Deus do céu. A gente tem os Hadouken e os Shoryuken, né? Em relação aos comandos. Já tô levando um pau aqui, pelo amor de Deus. E o especial também. Ela é basicamente, assim, se você sabe jogar com o Ken e o Ryu, a Yuki, ela é basicamente o mesmo modo de luta, né? O que já facilita muito. Inclusive os especiais também, os golpes especiais são basicamente o que você vai fazer com o Ken e o Ryu. Inclusive, o especial dela é o mesmo especial do Ken, sabe? Então, assim, é bem inspirado mesmo no Street Fighter. O que não é ruim, né? Não é um jogo ruim. Por incrível que pareça, por mais que as pessoas usem esse jogo como algo absurdo, o jogo não é ruim. Saiu um Shoryuken ali, mas assim, é totalmente inspirado, né? Especial. É o especial do Ken. E saiu o Shoryuken, né? Na verdade ela não fala Shoryuken, é Ryoryuken, algo assim. Em uma das frases que ela fala quando termina uma luta, a gente descobre o nome do jogo. Aquele negócio, né? Igual, mas não é a mesma coisa. Parece que precisamos praticar mais. Igual as frases do Street Fighter, né? Se bem que jogos de luta, eles geralmente, eu acho que a maioria tem essas frases no final das lutas, né? E bom, esse é um jogo que ele é comumente utilizado por youtubers que querem ser engraçadões, gente que tem blogs fazendo críticas de jogos e tal. A galera que, nossa, eu sou muito foda, eu sou muito engraçado, vou usar esse jogo como uma forma de mostrar como eu sou engraçadão e ridicularizar ele. Porém, o jogo não é ruim. Como eu acho que eu já tinha dito isso no começo da gameplay, mas o jogo não é ruim, ele é bem fluido. Os comandos dele funcionam muito bem, respondem muito bem, e ele diverte. O bom é isso, é que ele diverte, né? Essa Hibiki, sei lá, se não deu pra perceber ainda, ela é a cota Dan do Street Fighter. Os golpes dela são iguais do Dan. Ela é, assim, é bem mais forte, né? Mas é basicamente isso. Mas é legal também. Tem uns personagens que eu acho muito legais, que eu acho que eles são muito legais aqui. Eu acho que tem uma certa criatividade. Então é aquilo que eu falei. Youtubers engraçadores gostam de mostrar como esse jogo é absurdo e como eles estão admirados. Só que não é um jogo ruim. É um jogo muito bom. Se você for jogando, você vai ver que, como eu falei, os comandos respondem muito bem e você se diverte. Você vai querer ficar tentando jogar. Ele apresenta o mesmo vício que um jogo de luta consegue, né? Com Street Fighter. Parece que eu consegui a vitória desta vez, temos que lutar mais algumas vezes, tal. Novamente alguma vez, tal. Essa doidinha aí é a cota Dalsin do jogo. Ela é bem o que o Dalsin faz. Então, assim, é daquelas personagens que não é muito bom você deixar ela ficar longe, porque
partes do corpo dela se esticam. E em vídeos passados de Street Fighter eu já mostrei como eu tenho uma certa dificuldade contra o Dalsin, né? Mas dessa vez parece que ela decidiu ficar parada, né? Não tanto, tá reagindo agora. E é aquela coisa. Eu comecei a jogar pelo Street, né? Às vezes a gente fala Street, mas é Street Fighter 5. Por quê? Porque eu não comecei pelo primeiro, seria mais lógico, né? É porque simplesmente o primeiro não existe. Isso eu acho que é um ponto muito interessante de ser dito aqui. Sim, opa, especial, vai pegar? Isso aí. Que a cronologia dessa franquia, ela é meio zoneada, né? Eu não faço ideia, assim, de como organizar isso. Porque eu conheço o quê? O Street Fighter 2, que é aquele... o mais conhecido é o 2, né? Pra ser sincero, eu não sabia que esse 5 existia. Eu descobri recentemente. O Hyoryuken, né? Até que você consiga passar do meu Hyoryuken, você não terá nenhuma chance. Então assim, não é Shoryuken, Hyoryuken. Fez igual, mas não fez a mesma coisa, né? É isso. Eu adoro essa personagem, eu gosto muito do design dela, eu acho muito bom. E é como eu falei, tava falando da cronologia, né? O 2 é o mais conhecido, que ele foi lançado por TurboCraft, né? Que é o PC Engine. E eu já zerei aquele jogo. E ele dentro da cronologia é meio estranho, porque ele não tem história. É só um jogo de luta sem história. O importante é a luta, né? Aqui a gente vai ver que tem uma história. Eles tentaram criar uma história. Não sei se a história foi criada a partir desse ou a partir de outros jogos, porque a zona na cronologia é muito maior do que se pensava. O Street Fighter 1 não existe, como eu falei. A franquia começou a partir do Street Fighter 2, que ela é uma paródia do Street Fighter 2, né? Que, como a gente sabe, é um dos jogos de luta que é mais famoso, né? Talvez seja até o jogo principal de luta, né? Foi o jogo que, quando surgiu, o sucesso dele foi tão grande que meio que ditou o que os outros jogos de luta teriam que fazer, né? Ele foi meio que um marco. Então, aproveitando esse sucesso, aí fizeram o Street Fighter 2, que é o do TurboGrafx. E aí, depois desse Street Fighter 2, a franquia ficou meio parada, né? Assim como o Street Fighter 2 também, porque a gente sabe que depois do 2 vieram aquelas várias versões, né? O Super, o Turbo, o Hyper, tipo DLCs, vamos dizer assim, né? A grosso modo. E depois disso, depois de muito tempo, veio o Street Fighter 3, que não foi tão bem aceito, né? Não teve uma receptividade tão boa dos fãs. No começo do lançamento dele, ele foi até meio esnobado, né? Essa personagem é muito chata, ela é a mais apelona que tem aqui. E aí, como não fez tanto sucesso, ele ficou meio apagado, né, na cronologia do Street Fighter. Também não saiu o Street Fighter 3 nessa época. Só que, como a gente sabe, o Street Fighter ele meio que renasceu, né? Quando lançaram o quarto jogo. Que foi aquela volta por cima, não sei o que, todo mundo tava esperando o quarto jogo e tal. E aí, aproveitando isso, saiu o quarto jogo também do Street Fighter. Só que percebeu que foi do Street Fighter 2 para o 4, não teve o 3. Muito tempo depois saiu o Street Fighter 3. Só que assim, não é tempo de 2 anos, é muito tempo mesmo. É uma coisa de... Pra você ter uma ideia, pelo que eu tava pesquisando, o Street Fighter 4 é de 2008, mais ou menos. E o 3 é de coisa de 2020. Então assim, é uma lacuna enorme de anos, assim, de um jogo pro outro. Fora que aí você tem o Street 4 antes do 3, né? Eu não sei como é que se encaixa isso na cronologia, caso se encaixe. Eu nunca joguei nenhum dos dois. Então eu posso fazer isso depois, mas até aqui não. Fora que o Street Fighter 3, que foi esse que veio bem depois, ele tem os gráficos de um jogo de Nintendinho. A gente sabe que teve essa época que tava em moda, né? Jogos querendo ter os gráficos de jogos mais retrôs, né? E talvez tenha sido por isso. Eu não sei como é que... Não sei se o jogo ficou bom, mas enfim. E aí depois veio esse Street Fighter 5, né? Que é o que eu tô jogando agora. Que eu não sabia da existência dele. Eu achei sem querer, pesquisando na internet. E aí, como ele tava fácil de conseguir baixar, né? Já que os outros eu não consegui achar. Então eu peguei logo esse.
Aí a cota Zangief do jogo, né? Zangief. E é isso, a cronologia zoneada é basicamente essa. E aí eu não sei como é que se encaixa, eu não sei, sinceramente, se a franquia tem algum fã mesmo como algum outro jogo de luta. Porque assim, é aquela coisa que eu falei, esse jogo, eu gostei dele, é um jogo bom. Já o segundo da série, ele é bem travado. Eu consegui terminar, mas assim, foi aquele terminar meio que no sofrimento. Pra talvez eu possa até depois tentar aprender a jogar ele, trazer, não sei. Mas ele é muito travado, ele é meio complicado de conseguir até você vencer as lutas, de tão travado que ele é, né? E o 3 e o 4 eu não faço ideia, eu simplesmente não faço ideia. Mas possivelmente tem algum fã, né? Porque todo jogo, eu acho que toda franquia ela acaba tendo fã. E a Street Fighter é uma franquia que a gente vê que ela não é tão pequena assim, né? Tem 4 jogos, né? Porque o primeiro não existe. Mas é isso. Essa doidinha aí a Cota Zangief, o ruim dela é porque ela tem muito agarrão, tem muito pilão, assim como o Zangief, eu acho que eu desperdicei isso vai ser especial. E o jogo ela dá prioridade aos agarrões. Então assim, muitas vezes, de novo, você vai dar um golpe e o agarrão dela vai prevalecer. O que às vezes acontece até com o Zangief também. Eu acertei um golpe nela e ela saiu andando pra frente. Lembra muito o que o Juggernaut faz no X-Men, Children of the Atom, né? Que ali é um absurdo também. Eu não sei quem já jogou aquele jogo, mas você chega no Juggernaut, você tem vontade de chorar. Porque o jogo em si ele já é difícil pra caramba. E aí fizeram um Juggernaut que, meu Deus, que qualquer coisa que você faça, ele vai seguir em frente e nada para. Sabe, você nem consegue derrubar ele. Fora que aí ele ainda consegue pegar. Essa sequência foi boa. Fora que ele ainda consegue pegar vigas do cenário, né? O que já fica mais injusto ainda. É tenso. Eu acho que ela foi a última, né? Se eu não me engano. Agora é o chefe. É o chefe. Eu sou o Arquicumbus, o governador de todos os incubos, e há muito tempo estava esperando alguém com uma força vital tão forte. Entregue sua energia vital para mim. É isso. Ele é o chefe final. Ele não é um chefe tão forte, não é aquela apelação, mas também assim, ele às vezes dá uma complicadinha. Eu aconselho, olha a merda, eu aconselho não deixar ele muito longe, porque ele começa a usar esses golpes, então é bom você meio que pressionar ele. Você vai pressionando e não dá espaço para ele atacar. Porque se ele se distancia, aí ele começa a dar umas apeladas assim violentas, sabe? Coisa que ele tá fazendo agora também. E dá pra ver que assim, o golpe dele tira um pouquinho mais do que o normal, né? Mas pra compensar, eu acho, a defesa dele não é tão boa. Se você começar a pressionar, ele aceita os golpes, pelo menos isso, né? É assim, vamos dizer, um chefe mais justo, né? Ele não tem aquela síndrome de SNK que a gente conhece de chefe de SNK, que é tenso aquilo. Mas é isso, e é interessante que esse chefe, ele tá na tela de seleção. Ele não é um chefe que você tenha que desbloquear e que você não possa usar desde o começo. Desde o início do jogo ele já tá ali pra ser desbloqueado. Aí pegou, quando pega especial é muito gostoso. Ele já tá lá pra você utilizar, né? Isso, eu acho isso interessante, né? Tá quase morrendo, vamos zerar o jogo, meu filho. Coopera aí, por favor. Acho que agora vai, mais uma. Foi, morreu. E quando a gente vence qualquer personagem, toca um metalzão, né? Toca esse sonzinho de metal aí. E zeramos, né? É um jogo bem curto, né? Quando a gente zera, tem a historinha. Cadê a historinha? Historinha que novamente é igual ao início. Vai ser essa historinha que tem a imagem dela e a história passando. Eu acho isso chato pra caramba. Não custava ter umas imagens, né? Não sei. Mas nessa parte ficou bem a desejar. E basicamente a história dela é que depois que ela derrotou esqueci o nome do cara, Arquicunus, sei lá, o Incubus lá do mal, do governante, né? Ela meio que liberou o poder maligno que tinha contido dentro dela, e aí ele conta para ela que ela meio que tem uma parte do mal, é meio humana, meio demônio e tal. E a próxima vez que eles se encontrarem vai ser para que ela decida se vai ter que lutar contra ele ou se vai ser submissa a ele e aceita ele como o grande governante, né? Então assim, é uma história bem
bem genéricazinha, né? Mas eu acho que talvez tentaram organizar a história, né? A cronologia, já que é tão zoneada, talvez seja uma tentativa de vamos dar uma história pra cada personagem e tal, e foi o que deu pra fazer. E tá aí, zeramos, tem os créditos. Quando a gente zera dessa primeira vez, né, a gente viu que é um jogo curtinho, né? Infelizmente, toda vez que você jogar vão ser essas mesmas personagens, mas quando a gente zera da primeira vez, abre o modo mais difícil, que aí a gente vai lutar com todo o elenco, que é um elenco até bem grande, e não muda nada. A diferença é que aparece a imagem com todo mundo e a frase, a palavra congratulations, né? Então, é meio broxante nessa parte também. É isso aí, ó, o modo hard. Se quiser jogar pra lutar contra mais personagens é interessante, mas esperando algo a mais, não. E no fim, é um jogo bom, eu recomendo. Se eu não me engano, ele tá na Steam, não tá de graça, né? Ele tem um valor de jogos de luta, né, normal. Ou você pode arrumar o jogo por outros meios aí, que tem gente que faz isso, né? Pois é.